Olá, bem-vindos a mais um. E aí? Oi, Martin. Eu sabia. Eu sabia. Como vai, Walter? Igual você. Ah, ah, certeza? Sim. Espero que sim. Sei lá. Talvez. Acho que estamos no mesmo barco. Mesmo barco, mesmos problemas. É, nada de novo. Os mesmos problemas de sempre. Pois é, vamos analisar isso com calma. Acho que hoje eu vou ficar com fome. Sabe, costuma-se dizer para não mexer na dieta dos outros, porque as pessoas ficam irritadas. É verdade. É um assunto sensível para as pessoas. Então vamos começar orando. Querido Pai Celestial, obrigado por nos unir novamente. Mais uma vez estamos aqui para discutir alguns assuntos importantes. Queremos saber o que o Senhor acha sobre este assunto. Por favor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém? Com relação a este assunto, a gente não vai colocar na tela 1 milhão de referências como fazemos. Vamos apenas. A gente já fez isso, né? Pois é, já fizemos muitas vezes. Vamos apenas esclarecer alguns pontos. É, isso é importante. De onde vem essa pirâmide, Martin? Acho que do secretário de saúde dos Estados Unidos. Ministério da Saúde? Sim, eles decidiram virar a mesa de cabeça para baixo. Inverter a pirâmide, né? Eles inverteram a pirâmide. Então, tudo que deveria ser, ou melhor, partes do que deveria ser para estar na base da pirâmide, foi invertido. Agora a base foi colocada ali no topo. E algumas das coisas que estavam no topo agora foram para a base da pirâmide. Então temos uma inversão da pirâmide. Isso é fascinante. Vamos dar uma olhada nesta pirâmide que está aí no fundo de tela do nosso estúdio hoje. É muito interessante. Bom, de acordo com eles, agora você não pode consumir grãos de maneira alguma. Vejo também que as leguminosas e o arroz foram postos ali para baixo. Quanto às frutas, elas parecem ser cada vez menos recomendadas. Os vegetais foram colocados um pouquinho mais para cima, como alfaces, coisas do gênero, e no topo tem os alimentos gordurosos, ricos em óleo, e depois você tem a carne, os laticínios, aves e tudo mais junto com os vegetais. Bom, Martin, apenas com base nas escrituras, vamos começar com a Bíblia, né? Ok? Em Gênesis? Bom, eu vou citar as escrituras de memória, caso eu venha distorcer alguma coisa, e aí você me avise, tá bom? Pode deixar. Tá bom. Deus disse: Eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes na face de toda a terra e toda árvore que produza carne. É errado. Me desculpe. Toda árvore que dê músculo. É errado. Qual o seu problema, Martin? Alguma coisa na minha garganta. Tem um sapo na sua garganta, é? Muito bem, vamos ser mais específicos. E toda árvore que produza carne bovina, É frango e... errado. Ora, Martin. Qual é o problema? Muito bem. O que foi que Deus disse na Bíblia? Eu te dou todas as plantas que produzam sementes. Ou seja, grãos. Isto seria o trigo, cevada, milho, arroz, chia, plantas com sementes, tudo que produz sementes. Isso e toda árvore que, bom, deixa eu me corrigir aqui, que dê frutos. Esta será a sua alimentação. Assim, a prioridade máxima veio dos grãos, das plantas que produzem grãos e dos frutos. Portanto, lá no topo da pirâmide, estes alimentos eram o de mais alta prioridade. Muito bem. Aí o pecado entrou no mundo e os vegetais foram acrescentados. Porque, naturalmente, as frutas agora eram sazonais. Antes não eram. Elas estavam lá todos os meses do ano.
E o que define uma fruta? Toda árvore com frutos. Algumas frutas possuem partes carnudas, como o damasco, pêssego, etc. E alguma delas a semente é comestível, a parte interna. E algumas árvores perderam a parte carnuda, dando mais ênfase à semente. Então você tem as árvores que dão nozes, por exemplo, que são frutos da árvore, mas concentrando-se no miolo em vez da polpa externa do fruto. Então podemos dizer que plantas com sementes, grãos e todas essas coisas, e as árvores com nozes e frutos, essa era a dieta original do homem. Isso deveria estar no topo da pirâmide. Os vegetais foram acrescentados depois, devido à sazonalidade. Agora, com o inverno, nem tudo estava disponível o ano todo. A terra havia sido deteriorada. A terra foi amaldiçoada? Exato. Por isso, ela não produzia mais o que produzia antes. Então, os vegetais, as plantas do campo foram acrescentados para complementar a dieta. Podemos dizer então que a dieta após a queda era composta de grãos, frutas, nozes e vegetais? Sim. É isso daí. A base de plantas. Essa era a dieta original da Bíblia. Certo. Agora, vamos avançar 1500 anos. A humanidade vivia dessas coisas. E deu muito certo. A humanidade naquela época era grande, forte. Eles eram bons em tudo que faziam. Viviam centenas de anos. Sim. E então, após o dilúvio, acrescentou-se a carne. Podemos dizer então que durante todo o período dos israelitas, quando as frutas e outras coisas estavam disponíveis novamente, Deus tentou fazê-los voltar para a dieta original de plantas? Você quer dizer depois do Egito? Sim. Sim, com certeza. Então eles se acostumaram à dieta dos egípcios e Deus queria que eles voltassem a outra dieta. Mas será que eles gostaram dessa dieta à base de plantas? Não, eles reclamaram assim como os europeus reclamam do Trump. Tá bom, é boa comparação. Eles resmungavam o tempo todo. Eles não gostaram porque eles gostavam muito de carne. Então Deus permitiu que satisfizessem seu desejo, mas na segunda vez eles resmungaram novamente. E depois de um período de escassez de carne, acabou vindo sobre eles uma praga. A carne ainda estava em seus dentes, e muitos deles desenvolveram uma doença debilitante. Portanto, a dieta original é a dieta primordial para a humanidade. Bem, a pirâmide que nós tínhamos antes era composta primariamente de grãos, depois frutas. Esta era a maior parte do que deveria constituir a alimentação. Aí vinham os laticínios, as carnes, alimentos que tinham que ser consumidos com moderação. Mas agora inverteram isso. Agora o laticínio e alimentos cárneos estão lá no topo. São os que constituem a maior parte do consumo. As frutas foram jogadas lá para o último lugar. Nozes e castanhas praticamente não existem. Então eu vejo uma inconsistência nisso, porque vejo peixes pequenos no fundo e alguns peixes grandes ali em cima. Acho interessante apontar isso. Temos alguns peixinhos e ovos ali embaixo, e ali em cima temos alguns peixes maiores. Creio eu, seja o atum, salmão, coisa do tipo. E os alimentos ricos em óleo e gordura estão aqui no topo da lista. Bom, Martin, isso é uma pirâmide invertida. Em algumas questões, eu não teria um problema sério com ela. Eu não me importo que os vegetais tenham um papel importante na dieta. Mas você podia substituir todos esses produtos de origem animal por produtos à base de plantas. Sim, se você quer uma dieta rica em proteínas,
Você pode substituí-la por proteína vegetal sem nenhum problema. Só que tem gente que diz que a proteína vegetal não é uma proteína completa. Você pode falar um pouco sobre isso? Muito bem. Isso é verdade? É verdade, mas algo interessante ali. Veja, parece que alimentos refinados não fazem parte dessa pirâmide, o que é uma coisa muito boa. Então, vamos dar crédito a eles por isso. Eu acho que é aí que tudo começa. Esse é o ponto crucial da questão. Sim, é o X da questão. Alimentos processados e refinados, nós não vemos aí nessa pirâmide. Embora o pão ali provavelmente seja de farinha refinada, né? Mas essa é uma inversão muito interessante, mas ao mesmo tempo bastante problemática ao mesmo tempo. Possui alguns pontos positivos, mas também tem alguns pontos negativos. Agora, é muito interessante, Martin, que como resultado disso, desta nova forma de pensar, há quem diga que a abordagem da saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito perigosa e tem causado caos e doença e obesidade pelo mundo. A questão é, isso é verdade ou não é verdade? Basicamente, é o que eles estão dizendo por aí. Afinal, essa nova pirâmide realmente agrada o paladar humano. Era disso que a mistura de gente que saiu lá do Egito gostava. Eles gostavam das cebolas do Egito, que são vegetais, e gostavam muito de comidas gordurosas e ensopados de carne. Era disso que eles gostavam, não é? Se você tirar isso da pirâmide, certamente você vai atrair muito murmúrio e lamentação também. Muito bem, vamos analisar algumas das coisas que estão sendo ditas por aí sobre os adventistas do sétimo dia. Esse vídeo que vamos analisar foi gravado pelo Redacted. Agora, vamos dar o devido crédito a esse canal, porque eles têm programas muito interessantes. Eles fazem análises muito profundas de certas coisas. Mas eu acho que aqui eles fizeram suposições que não se baseiam na realidade e devem ser corrigidas. Provavelmente obtiveram informações de fontes que provavelmente não são confiáveis. Correto. Bom, eles têm a pirâmide original lá embaixo, né? Você pode ver lá os grãos que estavam bem lá na base da pirâmide. E hoje essa pirâmide antiga é considerada uma fraude. Lá você vê as frutas e verduras com boa importância e lá, por último, produtos de origem animal. Certo, vamos analisar essas afirmações e ver o que podemos descobrir. Bom, eu tenho uma história interessante aqui. É sobre a antiga pirâmide alimentar e por que ela tem sido daquele jeito desde os anos 90. E essa pirâmide acabou levando ao aumento vertiginoso de diabetes. Uma das influências menos conhecidas por trás dessas diretrizes vem de uma pequena denominação cristã, e seu papel é raramente discutido. No início do programa eu perguntei se eles sabiam que denominação era essa. Não são testemunhas de Jeová, não são mormons, não são católicos. Já eu conto a vocês. O Ministério da Saúde dos Estados Unidos, juntamente com o Departamento de Agricultura, nesta semana lançou uma nova pirâmide alimentar, que basicamente é a inversão da pirâmide antiga. Segundo a nova pirâmide, a alimentação deve ser composta principalmente de gorduras saudáveis, proteínas e laticínios. E lá embaixo você tem frutas, alimentos integrais, que você pode comprar no realfood.com, é um site realmente bonito. Mas o governo tem todo tipo de dicas sobre como comer alimentos de verdade e não processados. Baixo teor de açúcar e outros tipos de grãos processados. A antiga pirâmide alimentar aceitava grãos processados sem problema nenhum. Espaguete, pães, até mesmo biscoitos. O governo literalmente estava dizendo para você basear a sua alimentação em biscoitos. Olha lá embaixo, tem bolachas de água e sal, que não tem valor nutricional nenhum. Essa é a receita perfeita para desenvolver diabetes, pois causa pico de insulina constante e recomenda um consumo muito baixo de laticínios e carne. Muito bem, eu quase parei para dizer, ei, calma lá, o que você está dizendo?
Primeiramente, vamos deixar bem claro que o problema citado por ela é causado por comida processada. E em nenhum momento o adventismo tradicional defendeu o consumo de alimentos processados, apenas alimentos integrais, ou seja, aquilo que Deus originalmente havia estabelecido. Isso sim é recomendado. Sim, você pode fazer coisas com a comida. Pode picá-la, liquidificá-la, misturá-la. Você pode fazer coisas com a comida desde que haja ainda o original ali, em proporções aproximadamente iguais à comida original. Bom, em outras palavras, que tipo de grãos devemos consumir? Grãos não processados e não refinados. Os moinhos modernos, por exemplo, separam os vários componentes do trigo em seus componentes. Então você tem o endosperma, que é a farinha branca, você tem a fibra, que se desprende, tem o germe, que se desprende de forma diferente. E o que eles usam na indústria é a farinha refinada sem o germen e sem as fibras. Quando você faz isso, você afeta a sua mobilidade intestinal pela ausência da fibra. E a fibra também é um componente que se adere à glicose, ao açúcar, e o retém, para que você não tenha um pico de glicose. Então, os problemas mencionados por ela são causados por esses alimentos refinados, que de fato estavam na base da pirâmide antiga, mas os adventistas nunca defenderam isso. E eu me pergunto como ela pode culpar essa igreja, que é uma das mais longevas, em termos de longevidade de vida, de toda a Terra. É incrível que ela tenha feito algo desse tipo. Então, erro número 1. Os grãos faziam parte da dieta original bíblica. Acabamos de falar sobre isso nas Escrituras. Mas devemos defender o consumo dos grãos integrais. Existe outra questão, que é a manipulação dos grãos. Para criar um ambiente em que a indústria se beneficie, certas mudanças são necessárias. Eu me refiro às mudanças genéticas. Certos alimentos já são híbridos hoje. Não são exatamente iguais aos originais. Agora, quem projetou os originais? Deus. Tem certeza, Martin? Não foi evolução? Não. Deus disse, eu te dou. Já estava pronto. Muito bem. Eu te dou todas as plantas que produzem sementes. Então, se quisermos nos concentrar em alimentos semelhantes aos originais, deveríamos procurar obter grãos semelhantes aos originais também. Agora, quais grãos ainda são como os originais? Bom, se você considerar os grãos, a partir dos quais eles fazem pão, por exemplo, são feitos basicamente de farinha de trigo e farinha de centeio. Ora, o grão original era um grão de talo longo, que podia produzir uma espiga bastante abundante de sementes. Na verdade, até 100 vezes mais do que o que você plantou. É uma cabeça produzindo 100. O problema com isso é que essas cabeças cheias de sementes eram pesadas, e coisas como vento, etc., derrubavam essas cabeças. Então, hoje é mais fácil manipular variedades de talo curto. Só que o teor de proteína dessas variedades mudou também. Tem várias questões aí. Então, Martin, o que você tem hoje é um grão bastante diferente do original. O equilíbrio de nutrientes já não é mais como o trigo original. Bem, os grãos originais que ainda temos são o centeio, que é relativamente pouco manipulado geneticamente, e a espelta. Quando eu faço pão, tento usar grãos de centeio e espelta. E esses alimentos devem ser integrais, não devem ser refinados, porque eu quero preservar a fibra original. Antigamente usava-se moinho de pedra para isso. Você colocava os grãos no moinho de pedra e tudo que estava no grão era moído junto, como uma unidade. E isso era utilizado. Agora, se você fizer isso hoje e quiser armazenar a farinha, por exemplo, ela tende a ficar rançosa. Isso porque ela é rica em óleos e vai começar a oxidar. Então, eles separam esse elemento. Hoje, eles enviam o germe para a indústria cosmética.
para que as mulheres possam aplicar no rosto e tentar retardar o envelhecimento, ao invés de comê-lo, porque ele contém os óleos essenciais e as enzimas necessárias de que precisamos para fazer uma boa digestão e não ter todos esses problemas aí. Essas coisas foram removidas, a fibra foi removida. E assim você tem uma farinha refinada, que sim, causa picos de glicose no sangue. Ela diz corretamente. Mas a culpa disso é dos adventistas? Nunca defendemos isso. Fomos nós que criamos a hibridização e a engenharia genética? Bom, nós veremos que, segundo eles, sim. Interessante. Muito bem, então já vamos corrigir isso logo de cara. Quando ela fala sobre a base da pirâmide, sobre comida refinada, sobre bolachas, biscoitos, sem valor nutricional algum, isso não é culpa dos adventistas. Nunca defendemos isso. E por que foi recomendado? Quem diria que seria preferível comer pão e massa como prato principal de uma refeição e sofrer com esse pico glicêmico constante? Bem, essa é uma história interessante. Eu a aprendi principalmente através do excelente livro de Jane Buxton, The Great Plant-Based Con, e eu vou resumir para vocês aqui hoje, embora eu recomende que você leia o livro. Mas, muito bem, essa não é a única história de como os alimentos processados se tornaram lucrativos. Ainda assim, é uma muito importante. Vejam, em 1863, uma mulher chamada Ellen G. White disse que Deus lhe deu uma mensagem em uma visão. E essa mensagem dizia que os seres humanos deviam seguir o que ela chamou de dieta do Jardim do Éden. Essa dieta consistia de frutas, nozes, vegetais e sementes. Nada de álcool, tabaco, carne e muito pouco laticínio. Essa era parte da religião que ela viria a fundar no futuro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, alguém aí adivinhou qual era a igreja? Alguém aí no chat? Eu vi que alguns aí acertaram. Bom, ela fundou essa igreja em Battle Creek, no Michigan. Uma das famílias que a ajudaria a estabelecer a igreja foi um homem que se chamava John Preston Kellogg. John Preston Kellogg. Você conhece esse nome, não? Provavelmente sim. Mais uma declaração confusa, Martin. Parece que sim. Sim. Bom, Ellen White foi fundamental na fundação da igreja? A resposta é sim. Mas ela fundou essa igreja? Absolutamente não. 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 A Igreja Adventista surgiu de um movimento enorme, um movimento nacional, para dizer a verdade, um movimento universal. Foi o movimento Millerita. E o movimento Millerita ensinava que as profecias do livro de Daniel estavam chegando ao seu clímax. E eles achavam que Cristo retornaria no clímax da profecia dos 2.300 dias lá no livro de Daniel. Mas isso, certamente, foi um grande equívoco, porque eles criam que o santuário que viria a ser purificado era o planeta Terra e seria purificado pela vinda de Cristo. Mas Cristo não voltou. Então eles descobriram, após um profundo estudo da mensagem do santuário na Bíblia, o que, aliás, constitui uma grande parte do Antigo Testamento e, portanto, é bem relevante. E tem a ver com o ministério de Cristo em termos da salvação, não propriamente da sua vinda naquele momento específico. Tem só uma coisa que, agora que você mencionou isso, eu só queria que as pessoas estudassem, caso ainda não tenham feito. Mas até isso, o fato de terem cometido este equívoco, até isso é cumprimento da profecia. Deus disse no Apocalipse que o livro seria doce na boca e amargo no estômago. Correto? Então, não é que foi uma heresia? Não, não foi. Na verdade, foi um mal entendido muito semelhante ao que os discípulos fizeram na época de Jesus. Os discípulos estavam convencidos de que Jesus iria proclamar-se rei na época deles e ascender ao trono de Israel. Mas isso não aconteceu. Ao invés disso, ele morreu numa cruz. Foi uma grande decepção. E neste caso também foi um desapontamento. Mas esse desapontamento levou a uma espécie de purificação de ideias equivocadas e a um realinhamento com a realidade bíblica concreta
concernente ao reino. Que, aliás, foi a mesma coisa que ocorreu com os discípulos, mas isso é outra história. Mas os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia foram pessoas que vieram do movimento milerita de muitas denominações. E parte do movimento milerita envolvia mais de 200 pastores de diferentes denominações. E foi um estudo sério da Bíblia que levou à descoberta das doutrinas que formaram os pilares do Adventismo. Sim. Ellen White foi fundamental nesse trabalho. Ela fez parte dele, mas ela não pode ser considerada a fundadora dessa igreja, mas sim parte do grupo que a fundou, isto sim. Então, também é importante mencionar que a conclusão de que Cristo voltaria em 1844, isso não foi previsão dela. Ela nunca teve uma visão dizendo isso. Sua primeira visão ocorreu apenas em dezembro, após aquele outubro de 1844. Correto? E é muito interessante, Martin, que eles deem tanta ênfase a Ellen White como sendo uma falsa profetisa, que é basicamente o que ela acabou de dizer. Mas do que se tratava a visão que ela teve? Ora, a visão dizia exatamente a mesma coisa que acabamos de falar no início do programa sobre as Escrituras. E ela falou nisso. O que a visão de Ellen White fez foi nos apontar a dieta bíblica, que é a melhor dieta. Então, quem discorda dessa dieta não está argumentando contra Ellen White, mas contra o que diz a Bíblia. Estão contrariando o que Deus revelou lá em Gênesis. E deixe-me falar um pouco sobre Ellen White, antes de prosseguirmos. Isso é muito importante. Os profetas recebiam visões ou sonhos no Antigo Testamento, correto? Quando você lê sobre os profetas, existem dois tipos de visões que eles tinham. Uma era chamada de visão aberta, e a outra se chamava visão da noite. A visão da noite era particular, e a visão aberta era pública. Se você ler o livro de Samuel, verá que o povo havia apostatado, e a Bíblia diz que não havia mais visões abertas por causa dessa situação. Portanto, visões abertas foram dadas como uma confirmação para os filhos de Deus, ou até mesmo aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Essas visões eram para confirmar a autoridade do profeta. Por exemplo, Daniel teve visões da noite e também visões abertas. E quando você lê sobre as visões abertas, uma das visões que ele teve foi na presença dos babilônios. E ao ter essas visões, os babilônios fugiram. Eles correram. E se você continuar lendo na Bíblia, verá Ezequiel, por exemplo, que teve visões abertas enquanto estava na companhia dos anciãos de Israel. Eles não fugiram porque sabiam que aquele homem era um profeta verdadeiro que estava tendo uma visão. E tudo o que ele dissesse ao sair da visão era uma mensagem de Deus. Agora, havia certos critérios associados às visões abertas. Bíblicos. Critérios bíblicos. Você os vê lá no livro de Daniel. Quando um profeta tinha uma visão, primeiro ficava fraco e caía. Então ele era fortalecido por Deus. Quando Deus te fortalece, você se torna tão forte quanto Sansão, por exemplo. Então, Deus erguia o profeta, que começava a falar. Mas o profeta não tinha fôlego, ele não respirava, mas seus olhos estavam abertos. Então, estes são os critérios do livro de Daniel, que nos dizem exatamente como um profeta tinha a visão. E isto era uma confirmação para os céticos de que era um evento sobrenatural e que não podia ser copiado. Porque ninguém consegue parar de respirar e continuar falando ao mesmo tempo. Ellen White teve mais de 60 visões abertas. Em frente às pessoas. Algumas em pequenos grupos,
como no caso de Ezequiel, outras em frente a grandes grupos, algumas em reuniões da igreja, algumas em eventos públicos com milhares de testemunhas. E durante esses eventos, alguns tentaram constatar, médicos averiguaram para ver se ela de fato estava respirando. E anunciaram enfaticamente, e há inúmeras testemunhas oculares disso, há relatos, inclusive escritos, de que ela não respirava enquanto estava em visão. Mas ainda assim falava. Isso é humanamente impossível. Outra coisa impossível é que ninguém conseguia movê-la. Nem os homens mais fortes conseguiam mexer um dedo daquela frágil senhorinha, porque ela estava fortalecida por Deus. Em uma ocasião, ela segurou uma Bíblia pesadíssima em sua mão. Na verdade, mais de uma ocasião. Em uma delas, ela segurou por 6 horas e meia, em um ângulo de 45 graus, uma Bíblia pesada que facilmente escorregaria de sua mão. E ela, sem olhar para a Bíblia, apontava certos versos bíblicos. Então, pessoas pegavam cadeiras e subiam nelas para ver o que ela estava apontando, e viam que ela citava exatamente o verso para o qual ela apontava. Em outra ocasião, ela pegou uma Bíblia de uma mesa, fez a mesma coisa e a levava para uma pessoa que tinha um problema específico e apontava um verso bíblico para ela. Estas eram visões abertas, destinadas ao consumo público na presença de testemunhas. Ou seja, Deus estava confirmando publicamente diante de milhares de pessoas que aquela era a sua voz. Ela estava falando por meio daquela pessoa. Ela não está respirando, mas não está morta. Ela está viva. Eu a estou mantendo viva. Ela não precisa respirar quando eu falo através dela. Eu quero que vocês entendam que eu escolhi essa pessoa específica para levar uma mensagem ao mundo. E essa mensagem está em total harmonia com aquilo que deixei na Bíblia, porque eu ordenei à lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. 66 vezes ela teve visões públicas e abertas. Deus não quer dizer algo às pessoas com isso? Sem dúvida. Mas as pessoas aceitam com alegria? Não. Não foi o mesmo com os profetas bíblicos? Ezequiel, Jeremias, Isaías. Então, Martin, pelos frutos os conhecereis. Dê uma olhada nos frutos. Veja se o que ela diz está em harmonia com as Escrituras. Há mais citações bíblicas nos escritos dela do que qualquer outra coisa. Agora, se a mensagem dela se opusesse à Bíblia, então ela deveria ser deixada de lado, porque a Bíblia é a nossa base. Quando Deus falou por meio de Jeremias, ele estava negando o que dizia a Bíblia? Nem um pouco. Nem um pouco. Então Jeremias falou de acordo com a lei e os profetas? Sim. Então, de acordo com essa mulher, o que Ellen White disse, que grãos e frutas deveriam ser a parte mais importante da nossa dieta, ela estava contrariando a Bíblia? Não, está tudo lá em Gênesis. Foi essa mulher que contradisse a Bíblia ao dizer que isso não é de Deus. Sim. Muito bem, vamos continuar. Esse homem se chamava John Preston Kellogg. John Preston Kellogg. Você reconhece esse nome? Com certeza. Isso se você já foi em um supermercado americano. Kellogg teve 11 filhos. Um deles, John Harvey Kellogg, quando ainda jovem, foi incumbido da tarefa de ajudar a editar os livros de Ellen White. Então, os livros adventistas do sétimo dia, junto à sua mensagem de temperança, eram compilados por ele, e isso foi no século 1800. Então ele lia todos os livros de Ellen White, e foi muito influenciado por sua mensagem. Os reformadores da temperança acreditavam que as pessoas eram atormentadas por doenças causadas por excesso de estímulos e comportamento imoral. Então decidiram conter esses problemas abstendo-se de álcool e carne. Assim como... Desculpa, eu me perdi aqui. Achei. Abstendo-se de... álcool, carne e abstinência sexual, promovendo um equilíbrio entre exercício, repouso e higiene. Eles também davam muita importância à prevenção da masturbação. John Harvey Kellogg também compôs livros sobre esse assunto, que diziam que era responsabilidade das mães impedirem que seus filhos se masturbassem. Do contrário, sofreriam de dores de cabeça, dores nas costas, doenças na coluna e cegueira.
É daí que vem aquela piada que diz: se você fizer isso, vai ficar cego. Isso surgiu desse movimento da temperança. Eles literalmente disseram isso nos livros. Então, esses livros influenciaram Kellogg e se tornaram o foco de sua vida. O que o motivou a fazer estes cereais de sabor insosso e prescrever uma dieta vegetariana. Em 1882, ele inventou o floco de milho, e no começo de 1990, ele lançaria no mercado com seu irmão. Na verdade, ele inventou muito mais do que apenas cereais matinais. É que essa foi muito lucrativa, mas ele tinha uma série de patentes, incluindo a do primeiro hambúrguer vegetariano. Naquela época, os cidadãos não comiam essas coisas. Por que escolheriam comer isso? Por que você ia comer isso ao invés de ovos com bacon, que é o que se comia na época? Muito bem, vamos começar com algumas correções. Com relação aos escritos de Ellen White, ela tinha ajudantes que a auxiliavam a compilar tudo. E a pessoa que a ajudou inicialmente com algumas dessas tarefas foi o seu filho, Willie White. E havia senhoras que ajudavam na transcrição do que ela havia escrito à mão. Elas colocavam em um formato adequado. O Kellogg foi um dos principais médicos que colocou em prática o que estava sendo dito por ela. Muito bem, o que essa moça disse, basicamente, foi que todo esse movimento de temperança, abstinência, o problema do álcool, tudo isso foi invenção dos adventistas do sétimo dia. E ela o fez de uma forma bem depreciativa, mas eu queria corrigi-la neste ponto. Porque o movimento da temperança foi um movimento metodista. Essa, inclusive, foi uma das principais razões pelas quais os metodistas foram bastante maltratados por muitos grupos, porque estes preferiam o seu estilo de vida, seu álcool, todas essas coisas. Então, esse movimento da temperança começou muito antes dos adventistas do sétimo dia. Aliás, é por isso que os metodistas são chamados de metodistas. Esse nome, na verdade, era uma chacota. Sim, era uma zombação, era depreciativo. Era uma crítica. Sim? Ah, vocês acham que tem um método para chegar no céu, então? Basicamente, a crítica era essa. Então, o movimento da temperança foi um movimento muito forte. E uma grande parte das pessoas que constituíram o início do adventismo do sétimo dia vieram do movimento metodista. As principais denominações que faziam parte da formação da Igreja Adventista teve como base os batistas, especialmente os batistas do sétimo dia com os metodistas. Os presbiterianos nem tanto. Os presbiterianos, eles têm a doutrina da segregação. A doutrina da realeza, do povo de Cristo. Então, eles basicamente eram dominionistas. Acham que vão reinar no mundo, que o governo vai reinar junto com a igreja, etc. Portanto, o movimento da temperança não começou com os adventistas. Sim, eles o continuaram, e sim, Ellen White recebeu visões sobre saúde, que contribuíram para isso. E o Kellogg era um médico brilhante. Ele era muito bom. E ela também disse que os flocos de milho dele eram sem graça. Esse é um detalhe muito importante. Os flocos de milho originais e os outros produtos não continham todo o lixo que contém hoje. Não. Esse realmente é um ponto muito importante. Ela disse que eram sem graça justamente porque não tinha açúcar. Mas sim, o Kellogg quis adicionar um pouco de açúcar para torná-lo saboroso. Mas uma das visões da Ellen White afirma que o açúcar obstrui o organismo. E ela foi contra. Sim. Por isso é importante mencionar esse detalhe. Deixa eu dizer por que entope o sistema. Tudo bem, continue. Depois a gente toca no assunto. Este é um ponto muito importante. Quando você inclui açúcar refinado em sua dieta, ou seja, sua dieta não é baseada em grãos integrais com fibra, tudo aquilo que faz daquele alimento um alimento não refinado, ocorre no organismo um pico de glicose. A farinha refinada causa um pico de glicose no organismo. O açúcar causa um pico de glicose no sangue.
Agora, como o corpo reage diante de um pico de glicose? O corpo reage tentando se proteger para que o açúcar não entre rapidamente na corrente sanguínea. Veja, o açúcar é solúvel em água e ele não é tão facilmente solúvel em gordura, porque ele tem todos aqueles grupos hidróxilos, o que o torna compatível com água. Mas uma das maneiras pelas quais o corpo tenta se proteger desse pico de glicose é jogando triglicerídeos no sangue, gordura. Essa gordura basicamente reveste os vasos sanguíneos para, assim, retardar a velocidade com que o açúcar é absorvido, para que não penetre tão rapidamente nos tecidos circundantes. Se há um pico de açúcar no sangue, você produz insulina, há um aumento repentino e, posteriormente, você terá hiperglicemia. Tudo isso é bem importante. Quando eu realizava experimentos na universidade, eu sempre pedia aos meus alunos que dessem bebidas açucaradas a um coelho, por exemplo. Aí mediríamos os parâmetros que aumentaram como resultado desse açúcar refinado. Dávamos, por exemplo, um refrigerante rico em açúcar. E nós víamos que, pouco depois do pico de glicose, havia um pico de triglicerídeos. E se você combina o leite com o açúcar, É ainda pior. você está adicionando ainda mais triglicerídeos à sua dieta, porque o leite é rico em gordura. Então, além do pico de glicose, você também tem o pico de triglicerídeos, porque não há fibra nessas coisas. Então, o nível de açúcar e gordura permanecem altíssimos. Isso acaba alterando a viscosidade do sangue, o que é a receita perfeita para problemas cardiovasculares. Então, Martin, quando Kellogg disse que queria acrescentar açúcar, o espírito de profecia disse que o açúcar entope o sistema, não deveria ser usado como alimento refinado. Então, quando Deus coloca açúcar em algo, ele coloca fibras junto. É um pacote. E você tem dois tipos de fibra. Você tem as fibras solúveis e fibras insolúveis. A fibra solúvel é a que se liga ao açúcar e o mantém sob controle. E a outra fibra dá motilidade ao intestino, mas também se liga ao colesterol, embora frutas e grãos não contenham colesterol. É muito interessante, mas vamos parar por aí e não dar muitos detalhes. Isso nos traz de volta a ideia de um alimento integral? Devemos comer alimentos em seu estado integral? Quando Deus colocou açúcar numa maçã, por exemplo, ele também colocou fibras. E quanto mais açúcar houver ali, mais fibra terá. Por exemplo, peguem uma tâmara. Ao manipulá-la, como fica sua mão? Grudenta. Pegajosa, né? E o que está causando esse grude? Fibra solúvel. Isso! A fibra solúvel possui uma ligação fraca com o açúcar. Então, quando você a come, o açúcar não é liberado imediatamente, porque ele está ligado. Isso significa que ele é liberado vagarosamente. À medida que desce pelo intestino, ocorre uma liberação lenta de glicose. Por isso que é muito vantajoso consumir um açúcar com alto teor de fibras, fruta, por exemplo, quando você está praticando esportes ou um trabalho pesado, como uma tâmara, banana. Estes são alimentos integrais. São muito ricos em açúcar. E não se pode culpar apenas o açúcar. A culpa é dos alimentos processados. Isso é muito importante. Veja, uma vez que as pessoas não compreendem tudo, elas tendem a focar em apenas uma coisa. Acham que tudo gira em torno daquilo. E acabam cometendo equívocos. Acho importante, conforme mencionei antes, falarmos um pouco sobre o Kellogg. O jovem Kellogg cresceu e morou com Ellen White por muito tempo. Ela gostava muito dele, escreveu várias cartas a ele. Sim, é verdade. Ellen White recomendou seus trabalhos no início? Claro que sim. Mas também recebeu cartas de reprovação? É neste ponto que eu queria tocar. Porque a história não terminou bem entre Kellogg e a Igreja Adventista. Exato. Veja, o próprio Kellogg
era um médico. Na verdade, foi o irmão dele que deu início a essa indústria dos grãos. E essa indústria, na verdade, manteve os americanos muito saudáveis. O problema começou nos anos 90. Ali as coisas mudaram. E eu queria muito dizer a essas pessoas: veja, não é bom assistir cinema e teatro jesuíta, mas vamos dar uma olhada em alguns filmes antigos. Considere os filmes da década de 50 e 60. Assista esses filmes e me diga se você vê pessoas obesas nesses filmes. Não, não se vê. Todas elas são magras, todos normais. Nem precisa de cinema, você pode ver fotos, vídeos da época, filmagens das ruas, da vida cotidiana e ver que é este o caso. Não havia obesidade. Não havia problema de obesidade nos Estados Unidos antes da década de 60. O problema é a partir daí. Sendo assim, será que os adventistas trouxeram doenças para o mundo? Claro que não. Bom, o que aconteceu depois dos anos 60? A indústria começou a refinar os alimentos cada vez mais, tornando-os palatáveis ao público e ao consumo humano. Aí surgiram os xaropes de milho, coisas com muito açúcar e sem fibras, alimentos com versão refinada. A partir daí começou um desastre total. Isso levou ao aumento dos casos de diabetes e doenças, não é culpa dos adventistas. A indústria também inseriu muito sal nos alimentos, em quase tudo. Exato. A comida passou a escorregar pela sua garganta. A comida tornou-se cada vez menos mastigável. E junto à gordura é cheia de açúcar. Quão rápido você consegue devorar um hambúrguer moderno? Num instante. Porque não tem fibra. É por isso que nas competições os caras comem 20. Eles colocam um atrás do outro. Você já assistiu essas competições de comida? É um hambúrguer atrás do outro. Tente fazer isso com uma comida integral. Quero ver eles comerem mais que 2. Exatamente. Quando se trata de hambúrgueres à base de plantas, como ela mencionou, eram comidas integrais feitas de leguminosas, que são plantas que produzem sementes. A Bíblia recomenda isso. Sim. Portanto, a dieta de Ellen White é a dieta baseada em princípios bíblicos. E em minhas pesquisas, sempre que eu fazia experimentos para comparar a dieta integral bíblica baseada em plantas em comparação a qualquer dieta moderna rica em proteínas animais, a diferença era avassaladora. Portanto, o que a apresentadora aí comentou é totalmente incorreto. E ela falou apenas de um Kellogg, não falou dos 2 Kellogg's. E das duas indústrias, uma na área médica e a outra na indústria de alimentos. Mas a original visava criar comida integral e não alimentos refinados. E isso deu muito certo, até que a indústria começou a manipular os alimentos e a introduzir ingredientes, componentes que tornam as pessoas dependentes e viciadas de seus produtos. Por que você iria querer comer isso ao invés de bacon com ovos, que é o que eles comiam na época? Bem, muito disso se deve aos adventistas do sétimo dia. Eles haviam conseguido cargos em organizações de nutrição do governo, e por décadas, uma delas era Lena Cooper. Ela foi uma protegida de Kellogg e de sua esposa. Os Kellogg's tinham uma escola de culinária, e desenvolveram escolas de enfermagem com foco em nutrição. Essa Cooper se formou em uma dessas escolas e mais tarde criou a Associação Dietética Americana. Ela também chegou a trabalhar na equipe de um cirurgião geral e criou o Departamento de Dietética no Instituto Nacional de Saúde. Há muitos outros adventistas do sétimo dia que continuaram a promover a dieta à base de plantas, como esse cara aí, Harry Miller. Ele também era adventista do sétimo dia e missionário na China. Foi ele que teve a ideia do leite de soja. Você sabia que a ideia do leite de soja veio de um missionário americano na China? Essa influência continuou até 1988, quando a Associação Dietética Americana emitiu um termo formal de aceitação do vegetarianismo. Dos 9 avaliadores daquele conselho, 8 eram vegetarianos, sendo que 5 deles eram adventistas do sétimo dia.
Os outros 3 vegetarianos não tinham ligação com religião nenhuma, e um deles não era vegetariano, mas era financiado pela Coca-Cola. 4 anos depois, acabamos nisso aí. A pirâmide original alimentar dos Estados Unidos. Veja, eu não estou dizendo que os adventistas do 7º dia foram a única influência do governo dessa monstruosidade. Há outras histórias para contar, mas elas já foram contadas muitas vezes. O lobby do açúcar, o lobby dos refrigerantes, das sementes. Todos nós conhecemos essas histórias, mas a maioria não conhece essa história aqui. Meninos, por acaso vocês sabiam da história do Kellogg? Sim, eu fiz um curso de nutrição na faculdade. Entendi. Eu havia assistido a um documentário. Então, Martin, se houve adventistas em comissões que defenderam uma alimentação baseada em plantas, e antes, nesse mesmo programa, ela comentou sobre um livro ligando à farsa da dieta vegetariana. Ora, então ela está chamando a dieta original da Bíblia de farsa, mas ela falou da mudança de uma dieta, de uma alimentação para outra. Bom, eu fiz essa mudança para a dieta à base de plantas há 39 anos. Se eu não tivesse mudado, eu garanto a você que estaria morto hoje. Sem sombra de dúvidas. Por causa da alimentação, né? Sim, por causa da alimentação. Quando ela fala sobre os grandes grupos de pressão que existem por aí, por exemplo, o lobby do açúcar, o lobby das sementes oleaginosas, quais são os perigos desses alimentos? Bom, os adventistas defendem consistentemente uma alimentação baseada em alimentos integrais e vegetais não processados. Óleo é um alimento manipulado. Muitos são extraídos pelo calor, o que faz com que acabem oxidando. A extração do óleo deve ser por meio da prensa a frio e deve ter a mesma composição original que tinha antes, e não extraído quimicamente como muitos dos óleos consumidos hoje, e nem hidrogenados para serem transformados em manteiga ou coisa assim. Então estas são manipulações contrárias ao princípio da saúde. Portanto, nós recomendamos alimentos integrais, óleos não manipulados e não adulterados. E qual é o óleo recomendado pelo Adventista do 7º dia? E mesmo pela profetisa dos Adventistas do 7º dia, é o azeite. Sim. Muito bem. E quanto ao leite de soja? É o que ela mostrou ali. Por acaso ele é ruim? Eu me pergunto por que eles criticam o leite de soja. Por que criticam o leite de soja? Claro, se for feito corretamente. É saudável. É absolutamente saudável para você. E muito. Exatamente. Portanto, todos esses argumentos delas são irrelevantes. Portanto, as distorções da antiga pirâmide não foram sugeridas por adventistas do 7º dia ou propagada por nenhum dos pioneiros. O que a igreja defendeu sempre foi a dieta de alimentos integrais. Agora, dito isso, é claro que você pode tornar a comida agradável. Ellen White diz que Deus daria habilidade culinária ao seu povo para tornar comida agradável, que agrade ao nosso paladar. E para isso, nós não precisamos adulterar o alimento. Você pode adicionar ingredientes à comida. Pode colocar um pouco de sal, pode pôr um pouco de ervas e temperos, pode acrescentar alguns sabores interessantes à comida. Torne-a agradável, desde que seja um alimento integral. Agora, o tempo todo, a ciência tem mostrado que produtos animais são prejudiciais à saúde do organismo humano. Há milhares de publicações mostrando isso, só que estas ela não mostra. Ela joga todas essas evidências para debaixo do tapete para dizer que a culpa das doenças do mundo é dos adventistas do 7º dia. Eles também disseram que as empresas envolvidas... E veja, as pessoas falam muito disso hoje em dia. Ela comentou quem estava financiando essas pesquisas. E o que eles dizem é que todas as pesquisas só chegaram àqueles resultados por causa desse financiamento. Eram empresas adventistas do 7º dia?
Aliás, a maioria das empresas adventistas do sétimo dia foram vendidas a empresas seculares. Infelizmente, Se não tivessem, ainda estariam saudáveis. o mesmo se aplica às nossas instituições de saúde. Sabe, o problema é que, olha, se você realmente quer saber o que dizem os adventistas do sétimo dia sobre essa questão da alimentação, leia você mesmo o livro Conselhos sobre Regime Alimentar e Ciência do Bom Viver. Não leia um livro que alguém escreveu sobre esses livros. Não, leia os originais. Aí sim você saberá o que os adventistas de fato ensinam. Muito bem, vamos abordar um assunto um pouco diferente. Agora ela está culpando os adventistas do sétimo dia por tudo isso. Os adventistas do sétimo dia, como já dissemos, defendem uma alimentação integral à base de plantas. Esta é a melhor alimentação. E, originalmente, foi acordado ou permitido que certos produtos de origem animal fossem incluídos. Porém, há um aviso no espírito de profecia nos dizendo de que estes alimentos nunca foram os melhores e que, por isso, deveriam ser progressivamente excluídos da dieta do povo de Deus. Por exemplo, até mesmo leite, ovos, etc., deveriam ser abandonados. Bom, recentemente, quantas crises de contaminação desses alimentos têm acontecido pelo mundo? Ovos com salmonela e todo tipo de doença. Atualmente, estamos enfrentando o grande surto de febre aftosa na África do Sul. Nenhum fazendeiro pode vender o gado. Tiveram que matar centenas de milhares deles. Isso é cumprimento de profecia. Mas, além disso, vamos analisar um estudo independente aqui. O estudo da China. Este foi o estudo mais abrangente já realizado na história da humanidade e não tem nada a ver com os adventistas do sétimo dia. O Dr. Campbell foi responsável por esse estudo e um grande documentário, Forks Over Knives, surgiu como consequência deste estudo. Neste estudo, cada detalhe do que está escrito nos livros de Ellen White é corroborado. Eu, pessoalmente, como cientista e cientista de nutrição e professor de biociência médica, realizei uma longa entrevista com o Dr. Campbell. Essa entrevista está disponível na internet, todos podem assistir, na qual ele ficou surpreso com as semelhanças e todas essas questões. Ele não sabia da sua existência, Nenhum de nós nos conhecíamos. mas basicamente ao mesmo tempo, os experimentos e os estudos que vocês dois realizavam chegavam às mesmas conclusões. As mesmas. Então eu não sei de onde ela tirou essa informação, ao menos do livro que ela mostrou, que chama alimentação à base de plantas de farsa. Isso, infelizmente, é muita desinformação. E hoje em dia está ficando famosa a dieta carnívora. Bom, a dieta carnívora também exclui todos os alimentos refinados, etc. E as pessoas se sentem melhor com a dieta carnívora. Mas isso é porque eliminaram os processados. Agora, do nosso lado é a mesma coisa. Por exemplo, temos o Verity Center, que é um centro de saúde. E eu encorajaria as pessoas a irem dar uma olhada no site. Temos ótimas avaliações ali. Bom, esta não é a primeira vez, desde o século 1800, que Kellogg teve um sanatório. Ele foi implementado e pessoas de todas as classes sociais, com todos os tipos de doenças, foram curados por essa alimentação bíblica. Exatamente, Martin. Vamos continuar. Sim, eu fiz um curso de nutrição na faculdade. Entendi? Eu havia assistido a um documentário. Um documentário. Muito bem. Então isso é algo que alguns podem saber e outros não. Agora, vocês também sabiam que os adventistas do sétimo dia ainda são donos de algumas marcas de alimentos, incluindo a Sanitarium, que é a maior produtora de cereais da Austrália? Eles que fazem o Weet-Bix, muito famoso entre os australianos. Eles também fazem o Vegemite. Tem até uma musiquinha que usa o nome desse alimento, e é daí que vem. É produzido pelos adventistas do sétimo dia, os mesmos que condenam o consumo da carne de porco. Bom, nos Estados Unidos eles são donos da Worthington, que fabrica carnes para sanduíches à base de plantas, e a Cedar Lake, que produz feijão, arroz, açúcar e café. Agora, a maioria dessas empresas não precisa pagar impostos, pelo fato de pertencerem a uma igreja.
A dieta vegetariana ainda é muito promovida pelos adventistas do sétimo dia. Aqui está o site deles. O que também as pessoas não sabem é que os adventistas influenciam não apenas a dieta americana, mas também têm um alcance muito amplo em várias áreas da medicina americana. Eles administram grandes sistemas hospitalares, como o Advent Health, que é muito grande aqui no Colorado. Você já viu isso, David? Esse Advent Health é um dos maiores sistemas de saúde aqui. Sabia que pertence aos adventistas? Pois é, eles também administram universidades, faculdades de medicina, centros de pesquisa, publicando pesquisas sobre nutrição. Eles ainda têm bastante influência na saúde pública também. Martin, essa é uma das coisas mais incríveis que já ouvi. Parece ser algo ruim, maligno, você administrar centros de saúde, que promove estilo de vida saudável às pessoas, assim como publicar pesquisas revisadas sobre os assuntos. Todo mundo por aí deveria estar fazendo isso. Mas agora, só porque é feita pelos adventistas, torna-se algo maligno. Você mencionou que nós temos um centro de saúde, certo? Fazemos isso para ganhar dinheiro? Não, de forma alguma. Não visamos lucro. Se esse fosse o objetivo, ele não existiria. Nem existiria, porque ele simplesmente não dá lucro. Teríamos que mudar a forma como ele funciona para começar a gerar dinheiro. Mas nós o administramos com o foco de fazer as pessoas terem um estilo de vida saudável. Então tudo o que ela disse é algo positivo. Pois é, e se você for a uma das nossas universidades, por exemplo, a de Loma Linda, Loma Linda é a única zona azul dos Estados Unidos. Ou seja, um lugar onde grande parte das pessoas são centenárias. É o lugar mais longevo de todos os Estados Unidos. Então veja que ao invés de fazer uma análise positiva, ela está tentando transformar o que é bom em algo ruim. Isso é muito sério. Talvez até haja alguma instituição em alguns desses hospitais que não siga completamente o que é recomendado pela profetisa. Mas isso não é culpa da igreja adventista original. Uma instituição ou outra chegou a fazer parceria com instituições seculares ou mesmo católicas. Aliás, a Igreja Católica também administra hospitais e instituições, mas ela não tem uma mensagem sobre saúde. Não. Os adventistas do sétimo dia têm uma mensagem de saúde, e quer saber, graças a Deus por isso, isso é bom. Com relação às indústrias de alimentos mencionadas por ela, algumas ainda pertencem à nossa igreja, mas várias outras já foram vendidas. Na África do Sul, por exemplo, uma empresa chamada Bacoma é a empresa que produz e vende o Weet-Bix. É isso mesmo. Na Austrália, pode ser que ainda pertença aos adventistas. Já com relação ao hambúrguer vegetal, bem, se ela quiser comer hambúrguer de carne bovina, que é feito a partir das partes mais horríveis dos animais, cheios de doenças e outros problemas, ao invés de comer um hambúrguer a partir de um extrato vegetal, fique à vontade, eu vou ficar com o vegetal. Todo mundo é livre para comer o que bem quiser. Na verdade, eu acho ótimo que, pelo menos, haja uma opção, que é muito mais saudável do que a animal, cheia de problemas. Então, o argumento dela não é um bom argumento. Eles deveriam ter analisado melhor essas informações. Eles deveriam, na verdade, pedir desculpas. Eles ainda têm uma grande influência na saúde pública. Agora, eu não estou dizendo que eles não creiam no que ensinam. Provavelmente sim, mas essa filosofia religiosa que está por trás dos produtos que eles vendem. E isso está sendo colocado para o consumidor americano, tem ele consciência disso ou não? E essa história chega a ser estranha pelo fato da Igreja Adventista ser muito pequena. Nos Estados Unidos chega a ser pouco mais de 1 milhão de membros. É quase o tamanho das Testemunhas de Jeová? Então é uma pequena parcela da população americana. Seria o quê? Tipo 0,4% dos americanos? Mas mesmo assim, eles têm uma influência enorme nas decisões alimentares americanas, nas decisões de saúde do governo. Vale a pena citar aqui que a Igreja Adventista é uma igreja mundial. Sim, a Igreja Adventista é uma igreja mundial. Na verdade, é a única denominação protestante mundial. Sim, nós estamos em todos os países. E existem apenas 2 denominações mundiais. Uma é a Igreja Católica
e a outra é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vale dizer que a Igreja Católica Romana não tem influência nenhuma sobre a saúde das pessoas. Já os Adventistas, sim. Ora, qual você prefere? Uma igreja que se preocupa com a sua saúde ou uma que não está nem aí para ela? Uma religião cuja doutrina da saúde é baseada na Bíblia, assim como outras coisas, como o sábado do sétimo dia, ou uma religião que defende um dia pagão e que faz disso a marca de sua autoridade eclesiástica? Você prefere uma organização baseada na Bíblia ou uma baseada na tradição? Você sabia que os Adventistas do Sétimo Dia são a denominação que mais cresce no mundo? E isso é relevante? Sim, e por que está crescendo? Porque se baseia na Bíblia. É isso que a difere das outras. E no mundo todo são 22 milhões de membros, não apenas pouco mais de 1 milhão. E este, Martin, é um número oficial. Ah, sim. Se a gente pegar o censo feito pelo governo, ao menos dos que se dizem adventistas do sétimo dia, esse número pode chegar a 65 milhões. Então, é interessante saber de tudo isso. Agora sabemos quem foi que influenciou o governo em sua antiga pirâmide vegetariana à base de grãos. Agora você sabe de onde veio, mas agora ela foi rejeitada pelo atual ministro da Saúde. A atual, segundo ele, é mais baseada em evidências. Mas como saber se a pirâmide alimentar atual também não é moldada por lucro ou pressões ideológicas? Bem, a gente não sabe, não tem como saber. Mas o que nós sabemos é que os seres humanos precisam de proteína completa e biodisponível, de gordura e micronutrientes essenciais para a reparação metabólica. E essa nova pirâmide tem isso. Ela promove isso, ao invés de alimentos processados. Então isso é algo positivo. Mas será que alguém vai acabar lucrando com essa mudança? Claro que vai. É por isso que a investigação não pode parar por causa das novas diretrizes. Devemos sempre prestar atenção em quem se beneficia com ela. Agora com vocês, diga pra gente o que vocês acharam aí nos comentários. Você já sabia dessa história? Martin, acabamos de responder a pergunta dela ao dizer aqui o que pensamos sobre esse assunto. Aliás, quando ela fez aquela piada sobre proteínas completas, qualquer grão junto a uma leguminosa, a uma semente, é uma proteína completa, de qualidade muito superior a qualquer uma de origem animal. Como você sabe? Porque eu mesmo fiz inúmeras experiências em um laboratório. Eu já publiquei todos os dados, que foram publicados em revistas científicas passadas por revisão. Você não foi influenciado por nenhuma instituição com segundas intenções? Claro que não. Fiz minhas pesquisas unicamente para descobrir qual é a melhor proteína, se é a vegetal ou animal. A vegetal sempre se destacou. E, aliás, se você quer óleos saudáveis, o óleo que você encontra na própria semente, como por exemplo o óleo da azeitona em si, esse óleo é extremamente saudável. Sabe, quando se extrai óleo de sementes, deve-se tomar muito cuidado. O azeite extraído por prensagem a frio irá oxidar 10.000 vezes mais lentamente do que um óleo poliinsaturado. Mas como os óleos poliinsaturados são mais baratos de produzir, a indústria foca neles, manipulando-os e refinando-os a ponto de ficarem irreconhecíveis. Nem dá para chamá-los de comida mais. Veja os hidrogenados, por exemplo. Eles têm uma grande validade na prateleira. Mas por que isso acontece? Porque nem as bactérias conseguem ingeri-lo. É por isso que eles não servem para consumo humano. Tudo que é produzido pela indústria é feito com óleos baratos, óleos poliinsaturados. Estas coisas não são saudáveis. Então, quem está ganhando dinheiro com isso? Para onde está indo esse dinheiro? Os óleos que podemos consumir são claramente especificados na Bíblia e no espírito de profecia. Se você deseja consumir óleos saudáveis, com uma boa proporção de ômega 3 para ômega 6, estamos falando de azeite de oliva, de óleo de macadâmia, assim como de linhaça, ou flaxseed oil, como se chama nos Estados Unidos. Estes óleos proporcionam uma dieta bem equilibrada. Hoje em dia, é dito que precisamos consumir óleos extraídos de peixes. Bom, é verdade, peixe é rico em ômega 3, mas é o ácido eicosapentaenoico,
É diferente do que os óleos naturais encontrados em alimentos de origem vegetal, como o ácido linoleico, sendo um deles ômega 3 e o outro ômega 6. Então você encontra esses óleos nos vegetais. Aliás, Martin, elefantes, ou mesmo todos os animais que pastam por aí, eles são herbívoros. Por acaso eles parecem ser animais fracos e miseráveis por comerem só plantas? Ou são os animais mais fortes do mundo? Certa vez ouvi alguém dizer que sim, mas é porque eles não têm o mesmo sistema digestivo. Mas alguns deles sim, não é? Bem, alguns herbívoros possuem o órgão rumen e têm fermentação bacteriana e todas essas questões, mas aquilo que eles estão consumindo é a base de plantas. Aquilo que as bactérias dentro deles consomem vem de plantas. Então, Martin, esse argumento é ridículo. A alimentação à base de plantas é a melhor alimentação, e isso já foi comprovado diversas vezes, como, por exemplo, no estudo da China e muitos outros estudos de natureza semelhante. Eu mesmo fiz essas pesquisas. Não há dúvida de que a dieta à base de plantas é a dieta original. Ela é a melhor para a humanidade. E qualquer organização, seja ela adventista ou não, que defenda esta alimentação, está fazendo um favor à humanidade. Para concluir, Martin, vamos ler uma declaração feita pela profetisa que é tão difamada no mundo hoje, assim como todos os outros profetas foram em seu tempo, né? Ela, que teve mais de 60 visões públicas para que as pessoas pudessem averiguar se era falsa ou não. É pelo fruto que se vê se um profeta é falso ou não. Ela nos leva à Bíblia ou nos afasta dela? Será que ela nos indica algum credo? Não, ela diz que não devemos ter credo. Ela diz que a Bíblia é o nosso único credo. A Bíblia é o padrão de toda correção e doutrinas no mundo. Vamos ver o que ela diz. Tempos difíceis estão diante de nós. Todo aquele que possui conhecimento da verdade deve despertar e colocar corpo, alma e espírito sob a disciplina de Deus. O inimigo está em nosso encalço. Devemos estar bem despertos, em guarda contra ele. Devemos vestir toda a armadura de Deus. Essa armadura está na Bíblia. Temos que ser fortalecidos pela palavra de Deus. Devemos seguir as instruções dadas pelo Espírito de profecia. Uau, você sabia disso, Martin? Eu sei, porque já li. Não é arriscado ignorar o que Deus diz por meio de um profeta? Claro. Devemos amar e obedecer a verdade neste tempo. Isso nos salvará de aceitar fortes ilusões. Deus nos falou por meio de sua palavra. Ele nos falou por meio dos testemunhos à igreja e por meio dos livros que ajudaram a esclarecer nosso dever atual e a posição que devemos ocupar agora. Os avisos que foram dados, linha sobre linha, preceito sobre preceito, devem ser ouvidos. Se os ignorarmos, que desculpa podemos oferecer? Todos têm uma escolha a fazer. Quero dizer algo importante. Se você despreza o que ela diz sobre saúde, ore para que ela seja uma falsa profetisa. Sim, muita gente torce para isso. Mas se ela não for e fizer o que ela diz, vai se beneficiar disso? É o meu caso. Eu mesmo já me beneficiei. Eu também, Martin. Você já pratica isso há 39 anos? A maioria das pessoas que conheci da minha faixa etária já estão todas mortas. Isso é bastante triste. Por exemplo, os meus colegas que trabalhavam comigo na época, a grande maioria deles já está debaixo da terra. E eu agradeço a Deus pela chance de ter mudado o meu estilo de vida. E, aliás, essas mudanças, para mim, são um deleite. Com certeza. Então, que Deus ajude as pessoas a fazerem escolhas conscientes. Mas informações falsas como essas se tornarão cada vez mais prevalentes no mundo. Os adventistas do sétimo dia se tornarão a escória da sociedade. O espírito de profecia diz que os adventistas não costumam ser mencionados nas notícias, mas que isso iria mudar. É verdade? Por exemplo, vamos mencionar rapidamente o caso do Charlie Kirk. A questão do sábado ganhou destaque. Também mostramos em um outro episódio, não faz muito tempo, os adventistas sendo mencionados diretamente como estando contra o movimento nacionalista cristão.
Estamos lá. Sim, esse confronto, como já dissemos aqui antes, é um embate entre mentes. Portanto, existem dois ministérios contrários um ao outro. Duas organizações que propagam dois pontos de vista totalmente diferentes. E isso é bom, pois isso permite às pessoas fazerem uma escolha consciente. Vamos orar. Pai Celestial, tudo o que está na sua palavra acaba virando motivo de contenda. E tem sido assim desde a queda de Lúcifer no céu. A palavra de Deus que sai da boca do Senhor está sendo contestada hoje em todos os níveis, seja na questão da saúde ou em qualquer outra área, seja a questão da doutrina ou do plano da salvação. Mas nós queremos nos apegar à tua palavra, à Bíblia. Cremos apenas no assim diz o Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá.